sou o professor João Matos, sou engenheiro de materiais e nesta sequência de vídeos a gente vai abordar um ramo da mecânica clássica, intitulado Mecânica dos Corpos Rígidos. Aqui eu vou desenvolver os conceitos matemáticos, físicos, mas também vou falar alguma coisa sobre a história relacionada a essa parte da mecânica. Vamos lá. A gente começa com uma pequena definição de mecânica. Mecânica é a ciência que prevê, estuda, descreve os estados de repouso e de movimento dos corpos, se utilizando de modelos físico-matemáticos. Nesta definição é muito importante a gente pontuar a ideia ou conceito de modelos físico-matemáticos. Um modelo físico é algo simples, é algo que tenta descrever a realidade de uma maneira mais simples do que ela realmente é. Por exemplo, se eu estou interessado em lançamento oblíquo, como na figura abaixo, a gente observa um canhão, a bala saindo ali da boca do canhão e descrevendo uma parábola. Isso aqui é um fenômeno que a gente estuda no ensino médio. E algo muito importante aqui é definir o alcance horizontal desse projetil ou da bala do canhão e também a máxima altura atingida pelo projetil. São, digamos assim, dois pontos importantes neste estudo. Quando a gente estuda isso, a gente coloca dentro da teoria, a gente lança a mão de um modelo físico. Ou seja, é uma representação da realidade mais simples do que ela realmente é. Por exemplo, a gente não considera aqui, neste caso, a temperatura ambiente. A gente não considera a velocidade do vento. Isso são simplificações do modelo. Geralmente o modelo físico é assim. A gente pega a realidade, considera apenas aquilo, que a gente quer estudar e tenta, posteriormente, modelar aquilo do ponto de vista matemático. Aí é que entra a ideia do modelo matemático. O modelo matemático é um sistema dedutivo matemático que me permite representar as características daquele fenômeno físico simplificado que eu desejo entender, que eu desejo estudar. Nesse caso, do lançamento oblíquo, aparece aqui a altura, aparece aqui o alcance. Lá do ensino médio, a gente já determinou, a gente já conhece duas expressões básicas, que são determinadas a partir desse raciocínio, fazer essa dobradinha aqui, modelo físico, modelo matemático. Então a gente obtém como altura máxima a expressão aqui V0 ao quadrado, seno ao quadrado θ, 2g, ou seja, 2g dividindo tudo aqui. V0 é a velocidade inicial com que o projetil sai da boca do canhão. Θ é o ângulo que o canhão forma com a horizontal. G é a aceleração da gravidade. Uma expressão para o alcance máximo nós temos aqui ao lado. V0 ao quadrado, seno de 2θ, sobre g. Utilizando um raciocínio semelhante, a gente vai chegar a várias expressões relacionadas a essa parte da mecânica que a gente vai estudar, que é a mecânica dos corpos rígidos. Como eu disse anteriormente, a gente vai estudar uma parte da mecânica. Então a gente tem que tentar visualizar a mecânica e as suas subdivisões. É uma divisão didática, mas que é muito útil para a gente situar o conhecimento que caracteriza essa parte da mecânica, que é a mecânica dos corpos rígidos. A gente pode considerar que a mecânica ela é dividida em duas partes, a mecânica dos sólidos e a mecânica dos fluidos. E o que seria um sólido e um fluido? Bem, a gente vai definir isso de maneira bem coloquial, de maneira bem simples, sem muito rigor. Mais tarde, quando a gente estudar a mecânica dos fluidos, a gente pode definir isso de uma maneira mais formal. Agora, vamos ficar com a seguinte definição. Sólido é aquilo que mantém a sua forma quando colocado dentro de outro recipiente. Então a gente observa na figura abaixo um grampeador sendo colocado dentro de uma tigela. Ele mantém aqui a sua forma. Outro objeto que tivesse esse mesmo tipo de comportamento também poderia ser classificado como sólido. O mesmo não acontece na figura ao lado, onde eu tenho um pouco de água sendo colocado dentro dessa mesma tigela. E aí eu vejo que a água ela toma a forma da tigela. Esse tipo de comportamento é característico de um fluido. Se eu colocasse um gás dentro dessa tigela, ele também assumiria a forma do recipiente. Então esse tipo de definição agora se presta para a gente. Uma definição um pouco mais formal se utilizaria da outra figura ao lado, onde eu tenho um prisma, uma força tangencial no topo desse prisma e ele se deformando. Esse tipo de definição se baseia na seguinte ideia: qualquer fluido, se eu aplicar uma força tangencial na sua superfície, basta que ela seja diferente de zero para provocar aquele tipo de deformação. Essa força é denominada de força cisalhante. Agora, um sólido ele não teria esse comportamento. Não bastaria que essa força
cisariante, essa força tangencial à superfície, ela fosse apenas diferente de zero para que o sólido cedesse à deformação. Isso é uma definição um pouco mais formal. A mecânica, ela tem, então, subdivisões: mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, como eu falei anteriormente. E a gente pode admitir que tem outras subdivisões. A mecânica dos sólidos, que é onde se encontra o conhecimento que nós vamos adquirir, ela pode ser subdividida em mecânica dos não deformáveis e mecânica dos deformáveis. Um corpo é não deformável quando ele mantém as suas dimensões quando submetido a algum tipo de esforço, seja de tração, seja de compressão, seja de torção, ele mantém as suas dimensões originais. Ele é um corpo não deformável. Isso pode ser uma abstração, ou então a gente pode considerar o seguinte, que existem deformações que são tão pequenas que elas podem ser desconsideradas. Elas podem ser, digamos assim, nos nossos cálculos, elas podem ficar em segundo plano, ou mesmo desconsideradas. E tem os corpos que são deformáveis, ou seja, quando submetidos a um esforço qualquer, eles têm as suas dimensões variando. Aqui a gente vai estudar mecânica dos corpos não deformáveis, ou mecânica dos corpos rígidos. Mais tarde, em outras disciplinas, como resistência dos materiais, você vai estudar a parte dos corpos deformáveis. E a gente tem também, a gente pode admitir, do ponto de vista didático, subdivisão dessa mecânica dos corpos rígidos em estática, ou seja, o corpo parado, em equilíbrio; dinâmica, um corpo em movimento com foco ou com a intenção de estudar as suas causas; e a cinemática, corpo em movimento, mas sem foco nas causas desse movimento. Embora a gente não vá estudar os corpos que se deformam, ou seja, a mecânica dos deformáveis, vale a pena a gente repassar os dois principais tipos de deformação: a deformação elástica e a deformação plástica. No filme a gente observa que a mão deforma a haste metálica. Porém, quando o esforço cessa, a haste retorna ao seu formato original. Esse tipo de deformação é denominado de deformação elástica. Ou seja, o esforço cessa, a deformação cessa também, a deformação não aparece. Em contrapartida, tem a deformação plástica, aqui no filme em B, no filme ao lado, onde nós temos o esforço da mão sobre a haste, e a haste se deforma, e quando o esforço cessa, a haste não retorna ao seu formato original. Este tipo de deformação é denominado de deformação plástica. Em mecânica dos corpos rígidos, os corpos não sofrerão nem deformação elástica, nem deformação plástica. Isso vocês vão ver em outra disciplina. Tá? Mas vale a pena a gente ter isso em mente, os tipos principais de deformação que os corpos podem sofrer. Uma outra definição muito importante é a definição de partícula, em oposição, digamos assim, à definição de corpo extenso. São, digamos assim, definições relativas, né? Dependem do contexto em que o corpo está inserido. Quando o corpo está inserido em uma situação, em um contexto onde as suas dimensões são desprezíveis, não a sua massa, as suas dimensões, tá? O raio, a altura, a largura, a profundidade, tá? O corpo vai ter massa, mas as suas dimensões são desprezíveis, a gente classifica esse corpo em física ou em mecânica como uma partícula. Quando isso não acontece, ou seja, quando o corpo inserido em um contexto tem as suas dimensões como uma informação não desprezível, além da sua massa, esse corpo é denominado de corpo extenso. Em mecânica dos corpos rígidos, além de termos o corpo não deformável, temos um corpo extenso. São duas características essenciais dos corpos que vão povoar, digamos assim, os problemas que vão aparecer em mecânica dos corpos rígidos. São corpos que não se deformam e são corpos extensos, ou seja, possuem massa e as suas dimensões não podem ser desprezadas ou não são desprezíveis dentro daquele contexto físico onde eles estão inseridos. Um fato interessante também para a gente lembrar, e que a gente, digamos assim, está cansado de fazer isso lá no ensino médio, né, de ter feito isso lá no ensino médio, é que
Ao equacionar a condição de equilíbrio de uma partícula, pode ser o equilíbrio estático, a partícula parada, ou o equilíbrio dinâmico, a partícula em movimento retilíneo uniforme, a gente estava acostumado a pegar todas as forças que atuavam na partícula e igualar a zero. Isso daí era suficiente para garantir o equilíbrio da partícula. Quando a gente trata de corpo extenso, a gente tem que pensar um pouquinho mais. No corpo extenso, tá, aqui embaixo nós temos uma figura, um carro, tá, que pode ser considerado um corpo extenso na maioria dos casos. A gente pode ver que tem diversas forças atuando nesse carro, nesse corpo extenso. Porém, para se estabelecer o equilíbrio, somente equacionando as forças e igualando a zero, fazendo a soma vetorial das forças igual a zero, como a gente fazia lá na partícula, isso não é suficiente. A gente tem que considerar a possibilidade de giro em torno de algum ponto que esse corpo rígido e extenso pode sofrer. Aí a grandeza física utilizada para quantificar essas tendências de giro é o momento. Nós veremos isso com detalhe mais à frente, mas fica a informação agora, para você já ir pensando sobre essa situação. O corpo ele poderia simplesmente estar situado ali em um único ponto e girando em torno do seu centro de massa. Então eu teria que me assegurar que esse corpo está em equilíbrio, eu tenho que estabelecer que a soma de todas as tendências de giro associadas a ele devem se anular. A gente vai trabalhar isso com detalhes um pouco mais adiante. E um outro detalhe importante também é na consideração de partícula e corpo extenso. Isso depende do contexto. Eu posso ter na figura A, no filme A, eu tenho um corpo, que é um trem atravessando uma ponte. Se eu quisesse calcular, por exemplo, o tempo necessário para que o trem atravessasse completamente a ponte, eu teria que considerar as dimensões desse trem, principalmente o seu comprimento. Agora, se eu tivesse considerando o deslocamento do trem, na figura B, por exemplo, entre duas cidades da Europa, Paris e Lyon, eu posso considerar esse trem como uma partícula, não necessariamente considerando o seu comprimento. Então, classificar um corpo de partícula ou corpo extenso vai depender do contexto em que ele se encontra inserido. Geralmente, quando a gente tem problemas onde a gente tem que decidir, fica fácil, né? Porque quando a situação no problema, o contexto do problema, exige um equacionamento considerando o corpo extenso, eu tenho que ter como informação fornecida as dimensões do corpo, as dimensões do trem, por exemplo. E quando o problema, quando a situação, quando a questão exige que eu considere aquilo como partícula, geralmente não vai fornecer as dimensões do corpo. Tá? Então isso daí seria, digamos assim, uma dica para tratar um corpo como partícula ou como corpo extenso. Nessa disciplina, essa dúvida simplesmente não vai existir, porque mecânica dos corpos rígidos trata de corpo não deformável e corpo extenso. Do ponto de vista histórico, a gente poderia mencionar diversos matemáticos, filósofos, pesquisadores. Na introdução deste vídeo eu coloquei alguns, como Arquimedes, Aristóteles, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, Euler, Newton. E eu poderia colocar outros mais, como Leibniz, Christian Huygens, poderia colocar Hamilton. Ou seja, tem uma infinidade de matemáticos, pesquisadores, filósofos, pensadores de uma maneira geral, que se debruçaram sobre o tema da matemática ligada à mecânica. Porém, alguns eu tenho que citar aqui devido à grande especificidade do seu trabalho e relevância para o nosso estudo. Um deles é Isaac Newton, que nasceu na Inglaterra em 1643 e faleceu também na Inglaterra em 1707. A sua obra principal, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, publicada em 1687, estabelece ali os princípios da mecânica newtoniana, que é a mecânica que a gente vai utilizar aqui nesse curso. 3 leis fundamentais que a gente conhece também desde o ensino médio. A lei da inércia, ou seja, se um corpo está isolado, ou ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. São os dois estados de equilíbrio. Equilíbrio estático, que é o corpo em repouso, e equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo uniforme. Para retirar o corpo desse estado, uma força tem que atuar ali no sistema.
A segunda lei, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, é descrita matematicamente como força igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei, lei da ação e reação. Se um corpo A exerce em um corpo B uma força, o corpo B vai exercer no corpo A uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. É interessante notar aqui algumas características dessa obra. Nesta tradução em inglês, a obra original estava em latim, a gente pode perceber diversas características interessantes ainda utilizadas nos nossos equacionamentos matemáticos. Nesta parte da obra de Newton, por exemplo, a gente pode ver, mesmo em latim, a gente pode perceber aqui uma regra de soma de vetores já conhecida desde o ensino médio, que é a regra do paralelogramo. Ele descreve que um corpo situado em A, se submetido a uma força de A para C, ou submetido a uma força de A para B, é a mesma coisa que submetido a uma força de A para D. Existem diversas traduções onde a gente pode verificar isso em inglês, em espanhol. Nesta tradução em inglês da obra de Newton, a gente pode ver claramente a descrição aqui de um processo de obtenção de um vetor resultante. Embora, na sua obra original, a gente não possa perceber a noção ou conceito de vetor que a gente utiliza hoje. Então, eles já utilizavam de uma maneira conceitual, intuitiva, digamos assim, porém não havia sido sedimentada a teoria em si. E isso só ocorreria bem mais tarde, no século XIX. Porém, a gente já poderia perceber a ideia de vetor sendo utilizada. Aqui ele descreve, por exemplo, que um corpo situado em A, conforme eu mencionei, submetido a uma força de A para B, ou submetido a uma força de A para C, é a mesma coisa que submetido a uma força de A para D. Então, isso daí é a regra do paralelogramo que a gente utiliza hoje para soma vetorial. Um outro pensador muito importante também para a mecânica dos corpos rígidos foi Leonhard Euler, que nasceu na Suíça em 1707 e faleceu em São Petersburgo, na Rússia, em 1783. Euler teve uma importância crucial, porque ali já começam a aparecer as características de uma mecânica voltada para o corpo rígido, que é o corpo extenso e um corpo que não sofre deformação. Essa obra de Euler é essencial. É uma obra de 1765 e descreve a teoria do movimento de corpos sólidos ou rígidos, ou seja, é uma obra que a gente poderia pegar e utilizar como referência aqui nos nossos cursos, não em latim, mas uma tradução em espanhol, inglês ou mesmo em português. É interessante a gente perceber alguns nomes ainda utilizados hoje. No cabeçalho aqui, por exemplo, no capítulo 5, tem o termo momento de inércia. Nós utilizamos essa expressão ainda hoje. É uma grandeza física muito utilizada no equacionamento, na modelagem física dos corpos em rotação. A gente vai ver em algum momento aqui desse curso como o momento de inércia de massa ele é utilizado para descrever o que está acontecendo na figura abaixo, ou seja, dois corpos de mesma massa descendo um plano e um corpo se adianta ao outro, chega primeiro na parte inferior do plano. Isso é explicado de uma maneira clara e fundamental pelo momento de inércia de massa. Faz parte aqui do conteúdo desse curso. A gente vai ver um pouco mais adiante. Aqui nós temos um exemplo do típico problema que a gente vai encontrar na mecânica dos corpos rígidos. Eu retirei esse problema de um livro muito famoso, Mecânica Vetorial para Engenheiros, mais conhecido como B. Johnston, e que expõe uma situação onde eu tenho uma tubulação
Deixa eu pegar aqui um lápis para poder mostrar isso. Deixa eu pegar aqui uma cor. Tá bom, essa cor aqui. Eu tenho aqui uma tubulação que eu estou marcando. Eu tenho uma tampa nesta tubulação que está sustentada por um cabo. Eu tenho essa tampa está fixada aqui numa articulação. Ela pode efetuar uma rotação. E eu quero determinar qual é a tensão que se estabelece aqui. Nós temos o peso da tampa, tá? Indicado aqui por W. E nós temos as forças de contato em A e em B. Tudo isso está indicado por esses vetores, uma representação geométrica muito usual atualmente. Temos a força de tensão no cabo que sustenta a tampa, temos aqui o peso da tampa. No outro contato em B temos aqui os vetores representando as forças de contato. E sabemos que isso tudo está em equilíbrio, ou seja, está parado. Então, o que me vem logo à cabeça é fazer somatório das forças igual a zero. E conforme eu mencionei anteriormente, vai ser muito importante aqui uma outra grandeza física, que é o momento da força. Aquilo que caracteriza tendências de giro dos corpos rígidos. Então, a gente vai ter que equacionar isso tudo. E momento também é uma grandeza vetorial. Então você pode ver que a noção, o conceito, o cálculo envolvendo vetores é essencial para a gente. Hoje a gente já possui isso bem sedimentado, a álgebra vetorial, o cálculo vetorial. Porém, nem sempre foi assim. Isso aconteceu no século XIX, quando a gente lê as ideias de Newton ou ideias mecânicas anteriores a Newton e a Euler, a gente imagina que tudo isso foi equacionado se utilizando esse tipo de simbologia, essa álgebra vetorial. Muito embora esses pensadores poderiam ter essas noções na cabeça, poderiam pensar vetorialmente, a álgebra vetorial não tinha sido formalizada. Isso só vai ocorrer no século XIX, conforme eu havia mencionado. E o responsável por isso foi Josiah Willard Gibbs. Aquele mesmo que você deve estar pensando da energia livre de Gibbs, lá que a gente estuda na termodinâmica. Porém, ele possui uma obra voltada para matemática, para mecânica, que é a análise vetorial. Essa obra que eu coloquei aí, a capa, perto das duas fotos do Gibbs, ele jovem e ele um pouco mais velho. Então, para a gente estudar isso, para a gente estudar mecânica dos corpos rígidos, é essencial que a gente domine a álgebra vetorial. E é por aí que a gente vai começar o nosso estudo efetivo de mecânica dos corpos rígidos. Uma pequena revisão da álgebra vetorial, tão essencial ao equacionamento, ao entendimento dos modelos físico-químicos tão presentes nesse ramo do conhecimento. Mas isso a gente vê na próxima aula. Até lá!